Vivemos em um mundo repleto de incertezas, de medos e inseguranças. A cada dia, surgem novas ameaças, novas preocupações, novos desafios que nos fazem questionar se realmente estamos seguros, se há algo ou alguém que realmente possa nos proteger em meio a tanto caos. E é exatamente nesse cenário que encontramos uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Uma promessa que atravessa gerações, que consola corações, que fortalece a fé e que lembra que existe sim um Deus que cuida, protege e guarda aqueles que confiam nele. Essa promessa está registrada no Salmo 91. O Salmo 91 não é apenas um conjunto de palavras poéticas. Ele é uma declaração espiritual, uma arma poderosa contra o medo, uma aliança divina que Deus faz com aqueles que escolhem habitar em sua presença. Mas o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Significa viver em comunhão constante com Deus, não apenas recorrer a Ele nos momentos de dor ou desespero, mas fazer dele o nosso lar, a nossa morada, o nosso refúgio diário. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma visita esporádica, é um estilo de vida. Quando o salmista escreve aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele está nos mostrando que existe um lugar espiritual onde podemos encontrar descanso, segurança e paz. É um convite para sair do barulho do mundo, das pressões da vida, e nos abrigarmos sob as asas de Deus. E quando fazemos isso, experimentamos algo que o mundo jamais poderá oferecer: verdadeira segurança, verdadeira proteção. Mas a promessa não para por aí. O Salmo 91 continua dizendo que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro representa armadilhas invisíveis, situações que muitas vezes nem percebemos, mas que poderiam nos destruir. São ciladas que o inimigo arma, situações inesperadas, acidentes, traições, perigos que poderiam nos derrubar, mas das quais Deus nos livra. Quantas vezes você já percebeu que algo ruim poderia ter acontecido, mas de alguma forma você foi poupado? Quantas vezes você escapou de acidentes, de decisões erradas, de relacionamentos destrutivos, de situações que poderiam ter acabado com sua vida? Isso não é sorte. Isso é livramento. Isso é a mão de Deus te protegendo, muitas vezes sem que você sequer perceba. E então o Salmo fala da peste perniciosa, que simboliza doenças, pandemias, pragas, enfermidades que surgem sem aviso. E o texto nos garante que Deus é capaz de nos proteger até disso. Ele é nosso escudo, nosso protetor. Isso não significa que nunca ficaremos doentes ou que nunca enfrentaremos desafios na saúde, mas significa que podemos confiar que, mesmo que a enfermidade venha, Deus estará conosco, sustentando, fortalecendo e muitas vezes operando milagres. E uma das imagens mais lindas do Salmo aparece quando ele diz que Deus nos cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. É a imagem de uma ave que, ao perceber perigo, abre suas asas para proteger seus filhotes. É um retrato perfeito do cuidado de Deus por nós. Ele nos envolve, nos cobre, nos protege. Sob as asas de Deus, não há espaço para medo, para angústia, para desespero. Sob as asas de Deus, encontramos descanso para nossa alma, abrigo em meio às tempestades e força para continuar, mesmo quando tudo parece desabar. O Salmo continua trazendo promessas extraordinárias. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Isso significa que não importa qual seja o tipo de ameaça, seja algo que surge de forma sorrateira, algo que vem às claras, algo que surge de forma invisível como uma doença, ou até mesmo tragédias públicas, quem confia em Deus não precisa temer. Não é que os perigos não existam. Eles existem. Mas quem está debaixo da proteção do Altíssimo não vive refém do medo. E então vem uma das promessas mais conhecidas e poderosas da Bíblia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagine essa cena,
Imagine estar em um campo de batalha, onde milhares estão caindo, onde tudo parece perdido, mas você permanece de pé, intocado, protegido, guardado. Essa é a promessa de Deus para quem escolhe confiar nele. Não importa quantas pessoas ao seu redor estejam caindo, fracassando, sendo derrotadas. Se você está debaixo das asas de Deus, Ele te sustenta, te fortalece, te livra, te protege. Mas é importante entender que essa promessa não significa uma vida sem problemas. Não significa que nunca teremos lutas, dores ou desafios. O que Deus promete é que, no meio das lutas, Ele estará conosco. Que no meio das dores, Ele nos sustentará. Que mesmo quando tudo parecer desmoronar, Ele será nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso abrigo seguro. O texto também nos lembra que Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso é extraordinário. Imagine saber que existem anjos, seres espirituais enviados diretamente por Deus, cuja missão é te proteger, te guardar, te livrar do mal. Quantas vezes, sem percebermos, fomos protegidos por esses anjos? Quantas vezes estivemos à beira de um desastre, de um acidente, de uma tragédia, e algo nos livrou, algo nos segurou, algo nos desviou do perigo? Isso é real. Isso não é conto de fadas. É promessa de Deus. O Salmo continua dizendo que os anjos te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso nos mostra que até os pequenos tropeços, até aqueles detalhes do nosso caminho, Deus se importa. Ele não apenas te livra de grandes tragédias, mas também dos pequenos tropeços, dos erros, dos desvios, das quedas. Ele cuida dos detalhes. Nada passa despercebido aos olhos dele. E então vem uma declaração de autoridade espiritual. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso fala sobre vitória sobre inimigos, sobre forças malignas, sobre qualquer ataque espiritual, sobre qualquer cilada do diabo. Quem está debaixo da proteção de Deus não vive refém do mal. Ao contrário, Deus nos dá autoridade para vencer, para triunfar, para pisar sobre todo o mal que se levanta contra nós. E no final, vem uma declaração que é simplesmente uma das coisas mais lindas da Bíblia. Porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei em um lugar alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui Deus revela o segredo de tudo. O que ativa essa proteção, esse cuidado, esse livramento, é o amor. Quando escolhemos amar a Deus de todo o nosso coração, quando escolhemos fazer dele o nosso Senhor, quando entregamos nossa vida, nossos planos, nossos medos, nossos sonhos nas mãos dele, Deus se compromete conosco de uma forma sobrenatural. Deus promete livrar, colocar em um lugar alto, responder quando clamarmos, estar conosco na angústia, nos tirar da dor, nos honrar, nos abençoar com uma vida longa e, além de tudo isso, nos dar a salvação. Isso não é algo pequeno. Isso não é algo passageiro. Isso é eterno. É a certeza de que, independentemente do que aconteça aqui na Terra, há uma vida preparada por Deus para aqueles que o amam. Uma vida onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte, nem sofrimento. O Salmo 91 é mais do que uma promessa de proteção física. Ele é uma declaração de amor, de cuidado, de um relacionamento profundo e verdadeiro entre Deus e aqueles que escolhem confiar nele. Mas é importante entender que essas promessas não são para qualquer um, são para aqueles que escolhem habitar no esconderijo do Altíssimo. Não basta apenas ler o Salmo, não basta apenas decorar suas palavras. É necessário viver essa verdade. É necessário buscar a Deus, ter intimidade com Ele, entregar sua vida a Ele. Habitar no esconderijo do Altíssimo é acordar todos os dias e escolher começar o dia na presença de Deus. É conversar com Ele, é ouvir sua voz, é ler sua palavra,
É alinhar sua vida com os princípios do reino. É escolher confiar, mesmo quando tudo parece estar dando errado. É escolher descansar, mesmo quando o mundo está em guerra. É escolher não temer, mesmo quando todos ao redor estão desesperados. O mundo tenta nos vender a ilusão de que a segurança está no dinheiro, no trabalho, nas posses, no status, nas conexões humanas. Mas quantas pessoas com tudo isso ainda vivem com medo, ansiosas, inseguras, cheias de pavor sobre o amanhã? A verdadeira segurança não está nas coisas que este mundo oferece. Está em Deus. Está em quem habita no esconderijo do Altíssimo. E talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e se sentindo cansado, sobrecarregado, cheio de preocupações. Talvez esteja enfrentando lutas, doenças, medos, incertezas. E Deus hoje te faz um convite. Ele está te chamando para debaixo de suas asas. Está te chamando para o esconderijo do Altíssimo. Está te convidando a fazer dele o seu refúgio, o seu lar, o seu lugar seguro. E quando você decide confiar, quando você entrega sua vida, seus medos, seus planos, seus sonhos nas mãos de Deus, algo sobrenatural acontece. Você não apenas encontra paz, mas também passa a experimentar o cuidado, a proteção e o amor de um Deus que nunca falha. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. É uma realidade para quem escolhe confiar, buscar e permanecer em Deus. Que hoje você faça essa escolha. Que hoje você encontre descanso, proteção, amor e segurança nas mãos do Deus Todo-Poderoso.